Bom dia, vamos fazer a revisão do capítulo 1 e 2, certo? Que vocês vão pegar para a prova. E posteriormente, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que está sendo vivenciado atualmente, certo? Que está no capítulo 7 do livro, que fala sobre células, certo? Bom, na aula passada, nós falamos um pouco sobre matéria e energia. Eu falei para vocês que matéria vai ser tudo aquilo que tem massa e vai ocupar lugar no espaço, certo? Podendo se apresentar de três formas. Essas formas são chamadas de estados físicos da matéria, e são três: sólido, líquido e gasoso, certo? Nós falamos um pouco também sobre o que é energia, a definição da energia e a importância da energia para a nossa sociedade, certo? E eu ressaltei diversas informações, né? Como, por exemplo, que a principal característica da energia é ela poder ser mutável, ou seja, ela poder mudar de uma forma para outra vai ser uma característica muito importante da energia que vai dar o dinamismo da natureza, certo? As necessidades energéticas do ser humano, eles estão em constante evolução, certo? E para satisfazer suas primeiras necessidades, que eram basicamente alimentação, fonte de iluminação noturna e aquecimento, o ser humano ele aproximou-se do uso do fogo e desenvolveu a agricultura e a pecuária, e também desenvolveu formas de se armazenar energia. Essa energia excedente, né? Tanto nos animais como nos alimentos. E a partir de então, nós podemos dedicar nossas vidas a partir de outras atividades, como mais tempo no trabalho. E esses objetivos servem para otimizar as tarefas e melhorar o aumento do nível de conforto, já que foi demandado novas formas de utilização de energia que foram sendo descobertas e aprimoradas a partir do desenvolvimento da matemática, da geometria e da engenharia, que proporcionaram a criação de dispositivos mecânicos complexos e empregados para o aproveitamento da energia contida nos ventos, no vapor, no sol e em diversas outras fontes de energia que existem na natureza, certo? E ainda quando se usava muito vapor, nós começamos a utilizar muito o carvão mineral, que era empregado na combustão direta para a produção, sendo considerado o primeiro combustível fóssil usado em larga escala e dando início a uma nova era. O que é combustível fóssil? Quem lembra? São combustíveis originados de organismos fósseis, que foram fóssil, é um organismo que viveu na Terra há milhões e milhões de anos atrás, certo? E aí ele morreu e deixou sua matéria orgânica, né, o resto do seu corpo, em camadas. E essas camadas vão se formar combustível fóssil. Quais são os combustíveis fósseis? Nós temos três combustíveis fósseis principais, que são petróleo, carvão e o gás natural, certo? E falando sobre o petróleo, ele foi muito importante, porque ele alavancou, né, a Revolução Industrial e também auxiliou o surgimento do automóvel e também a exploração do petróleo. Então a gente tem o carvão e o petróleo, que também possibilitaram o domínio do fenômeno da eletricidade e ampliou o número de usos finais da energia, certo? Quando a gente fala sobre energia elétrica, ela vai ser uma forma de energia secundária obtida a partir de diferentes fontes primárias de energia, capaz de entregar aos usuários finais energia através de extensas redes de distribuição. E durante as últimas décadas, a matriz energética de produção de energia elétrica tem se
diversificado muito, ou seja, a existência de vários tipos de energia elétrica, né, de forma intensa, que são consequência ao nível de consumo, né? Enquanto mais a gente consome, mais energia elétrica a gente precisa. E nós temos os fatores como a disponibilidade de recursos, os interesses comerciais, o domínio de tecnologias e a preservação do meio ambiente. Levaram os países a diferentes escolhas sobre suas matrizes energéticas, ou seja, seus principais meios aí de utilização de energia. Na aula passada nós falamos sobre grandezas primitivas e não primitivas. Falamos um pouco sobre energia eólica, energia solar, a diferença entre fontes de energia renováveis e não renováveis. E depois nós falamos um pouco sobre as propriedades da matéria. Eu falei para vocês a propriedade do corpo, massa, volume, extensão, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, certo? Elasticidade, divisibilidade, indestrutibilidade. E depois nós começamos a falar sobre as propriedades específicas da matéria. Na aula passada nós paramos nesse slide aqui, sobre propriedades específicas da matéria, certo? Lembrando que tudo que está aqui está contido no livro, certo? Vocês podem acompanhar comigo aí a partir da página 16 do livro de ciências. Há materiais que vão apresentar características bem distintas e peculiares, quando comparadas umas às outras. Essas características são conhecidas como propriedades específicas da matéria. Dentro delas, nós podemos citar. Temos primeiramente a cor. Cada material vai apresentar uma cor diferente, né? Dependendo do material que vai constituir. Cada matéria, justamente por ser formada por átomos diferentes, que vão apresentar tamanho, forma e estrutura diferentes, vão formar, em uma visão ampliada, a composição da coloração dessa cor. Ou seja, o resultado, o resumo aí da matéria que vai formar os objetos, né, diversos, é que vai propiciar essa cor. E a gente sabe que, acho que vocês já aprenderam, que a cor ela vai ser um reflexo, certo? Só que o reflexo de quê? A luz branca, né, é o reflexo de todas as cores, a luz preta, a luz negra, é a absorção de todas as cores. E já, por exemplo, a luz verde é quando aquela matéria absorve todos os outros tipos de luz e reflete só a luz verde. A luz vermelha é a mesma coisa, reflete todos os outros tipos de luz, mas reflete só a luz vermelha, certo? Então, nós ainda temos transparência, que vai referir a característica de possibilitar ou não a passagem de luz. E aí os materiais eles podem ser considerados translúcidos ou transparentes, certo? Quanto à passagem de luz através deles. Se não passa luz através deles, eles são chamados de opacos. Se passa luz, eles podem ser chamados de translúcidos ou transparentes, certo? Também nós falamos sobre dureza, que é a capacidade que todo corpo possui de ser riscado por outro. E vai indicar sua resistência ao corte. E para a gente entender um pouco sobre o grau de dureza dos corpos, é necessário a gente ver a sua estrutura molecular, certo? Por quê? Enquanto mais juntos, mais unidos forem os átomos, mais duro ele vai ser. Por exemplo, os átomos do diamante são extremamente
unidos, fazendo do diamante uma das estruturas mais rígidas, certo? Nós temos também a escala de Mohs, que realiza a medição do grau de dureza de cada material, segundo sua estrutura molecular. E aí nós temos aqui, né, o grau de dureza. Temos talco como nada duro e temos o diamante aqui como uma das coisas mais rígidas e duras aqui da natureza, certo? Também vou falar um pouco sobre brilho. O brilho vai ser a capacidade que todo o corpo apresenta de refletir com maior ou menor intensidade a luz do ambiente. Para que possamos enxergar algo, é necessário que haja a presença da luz. Esta, por sua vez, atinge o objeto e reflete nos nossos olhos. Há átomos e moléculas que apresentam facilidade ou dificuldade para refletir essa luz do ambiente. Alguns materiais, né, absorvem mais do que refletem, como é o caso aí da matéria escura. Temos também outra propriedade específica da matéria, que é a maleabilidade. Maleabilidade vai ser a capacidade que todo o corpo apresenta de ser moldado, certo? Existem materiais muito maleáveis, ou seja, que são fáceis de serem moldados. Também falando sobre a densidade aí, que eu passei até uma pesquisa para vocês. A densidade ela vai representar a relação entre distribuição da massa e o volume que o corpo ocupa, certo? Lembrando que tudo aqui está no livro, certo? É só você acompanhar aí a partir da página 16, 17, estou lendo também, 18, eu estou aqui na página 19 agora, certo? Ductilidade vai ser a propriedade que o corpo possui ao ser transformado em fio. Transformar em fio significa dúctil, certo? Nem todo corpo ele vai ser dúctil. Ou seja, nem todo corpo consegue se transformar em fio. Mas aí nós temos que unir a ductilidade a outra característica, que é o corpo poder transmitir eletricidade, que conduz a eletricidade, né? Também temos a condutividade, que vai ser a capacidade de um material de propagar energia. Aí nós temos a condutividade elétrica, que vai referir à condição de uma corrente elétrica poder passar por esse material. E aí ela pode ter resistência, ou seja, não passar esse material, não passar essa corrente elétrica. E a condutividade pode ser de dois tipos, elétrica ou térmica, certo? Temos ainda o magnetismo, né, que vai atrair metais. Temos a viscosidade, que é uma característica só para líquidos, né, que é quando um líquido ele pode escorrer muito ou não. Por exemplo, a água é muito viscosa, porque ela se espalha muito. E o mel é mais viscoso ainda, né? Temos ainda a volatilidade, que vai consistir na facilidade com que o material líquido converta-se no estado gasoso. Por exemplo, a acetona aí que as pessoas usam para tirar a unha é muito volátil, porque se você deixar aberto ela seca. Mas ela seca assim entre aspas. Na verdade ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Processo chamado de, quem lembra? Vaporização, certo? E também nós falamos um pouco sobre fenômenos químicos e físicos. Eu falei para vocês que fenômenos químicos é tudo aquilo relativo à transformação, por exemplo, queimar um papel. Já o fenômeno físico é tudo aquilo, estrutura física, né? Como rasgar um papel. Certo? E aqui nós temos exemplos. Fenômenos: gelo derretendo, derretimento dos metais de aço, acender um fósforo, produzir um vinho a partir da uva. Certo? Então, gente, obrigado. Boa tarde, boa noite. Uma introduzida no conteúdo sobre membrana, citoplasma e núcleo. Os organismos que são procariontes, eles não possuem
eles não possuem núcleo, certo? Só material genético ou hereditário. Mas, de forma geral, a célula é composta por membrana, citoplasma e núcleo. Nós vamos ter as funções da membrana e as funções do núcleo. Só que a parte mais importante da célula, depois do material genético, é o citoplasma. Por quê? É dentro do citoplasma que vão existir estruturas chamadas de organelas, que são responsáveis por dizer o que o corpo pode fazer, certo? Essas organelas, elas que realizam as funções de forma microscópica no nosso corpo, certo? Elas que fazem a respiração, elas que produzem a urina, elas que trocam oxigênio por gás carbônico quando a gente está respirando. As organelas são de extrema importância, tanto que, se você perde uma organela, você morre, certo? Existem compostos químicos, tóxicos, por exemplo, que podem matar um tipo específico de organela do seu corpo, e aí você morre. Não tem tratamento, não tem salvação, não tem nada, você literalmente morre, porque aquela estrutura é muito importante para o funcionamento do seu corpo. Logo, o citoplasma vai ser um dos principais elementos da estrutura celular. Ele vai ser a região intermediária da célula, ficando entre a membrana plasmática e o núcleo. Quem vai formar o citoplasma? Nós vamos ter o citosol ou hialoplasma. Como assim formar? Imaginem aí na cabeça de vocês que vocês têm uma vasilha, certo? E dentro dessa vasilha, vocês precisam botar os seus brinquedos. Não muitos brinquedos, poucos brinquedos. Você tem uma vasilha e você quer botar 4 brinquedos. Só que os brinquedos não podem estar no fundo da vasilha. Você quer que eles estejam no topo da vasilha. E o que é que você pode fazer? Se seus brinquedos boiam, você pode colocar água, certo? Mas se seus brinquedos não boiam, o que você faria para deixar seus brinquedos dentro de uma vasilha, só que não podem tocar no fundo? Tem que estar no meio ou por cima. Uma ideia do que a gente pode fazer é botar gel de cabelo. Gel de cabelo que muita gente usa para deixar o cabelo fixo dentro de um pote. E aí você botou seus brinquedos na vasilha, e quando você bota o gel e depois bota os brinquedos, eles ficam no meio. Eles não afundam nem ficam por cima da vasilha. Por que eu estou dizendo isso? Porque o citosol, que é a estrutura presente no citoplasma, ela vai ser semelhante ao gel. Ela é uma estrutura gelatinosa, que é responsável por segurar essas organelas, que a gente vai conversar um pouco sobre cada uma delas, na parte superior da célula, certo? Por quê? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma célula, ela vai ter a estrutura 3D, vai ter as 3 dimensões. E as organelas não podem ficar no fundo, porque senão não vão conseguir realizar essas funções de forma plena. Elas precisam ficar ou na parte superior ou no meio. Então, para isso, o corpo humano aí, após milhões e milhões de séculos de evolução, conseguiu com que o interior da célula fosse uma estrutura gelatinosa e ficasse no meio ou por cima da célula, né? A partir dessa estrutura gelatinosa, é possível que as organelas fiquem no meio ou por cima da célula, certo? Esse citosol, ele vai ter outras inúmeras funções. Quais são elas? Ele é responsável por fazer uma movimentação dentro da célula, certo? O citosol é responsável por fazer uma movimentação.
esse citosol, ele é responsável por movimentar as estruturas que estão dentro da célula, né? Essas organelas. Por que ele faz isso? Bom, imagine numa indústria ainda. Nós temos os trabalhadores. Existem duas formas de se trabalhar na indústria. A primeira forma é todo mundo ficar sempre na mesma função. Todo mundo só faz aquela mesma função naquela mesma parte, certo? É uma forma de se trabalhar na indústria. Outra forma é as pessoas fazerem rodízio. Algumas pessoas pegam uma parte e outras uma parte diferente. E depois elas trocam as partes que estão trabalhando, certo? Isso na indústria. Existem essas duas formas de se trabalhar. A mais viável e a melhor, tanto para o funcionário quanto para a indústria, é as pessoas fazerem revezamento de funções. Por quê? Porque quando você reveza as funções, você não fica tão desgastado a fazer sempre a mesma coisa. Uma hora você está fazendo uma coisa, outra hora você está fazendo outra, certo? Vocês ficam sempre trocando aí de forma dinâmica o que vocês vão conseguir fazer. E com isso, você consegue trabalhar bem, porque você não fica desgastado sempre naquele mesmo local, certo? No corpo humano é a mesma coisa. As organelas, que são estruturas que ficam dentro do citoplasma, elas se movimentam dentro da célula. Uma hora elas estão no local, outra hora elas estão em outro local. Por quê? Para elas conseguirem realizar todas as funções em diferentes partes da célula, certo? Para não ficar sempre naquele local estático. E quem é responsável por fazer isso vai ser o citosol ou hialoplasma, certo? Ele também vai ser responsável por produzir algumas dessas organelas, por transportar, armazenar e modificar moléculas, certo? As moléculas que entram, o citosol consegue transportar, armazenar e modificar essas moléculas. E quais são essas organelas? Bom, a primeira organela que a gente vai falar é a mitocôndria, certo? Tinha até uma ciranda muito famosa, né? E na minha época também, quando eu estudei esse assunto, mais ou menos na idade de vocês, eu também cantava muito. Que é chamada ciranda das células. Que vai dizer as funções de todas as células. A ciranda da célula é mais ou menos assim. Não tem a ciranda? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Quando a gente terminar esse conteúdo sobre organelas, eu canto, que vocês vão entender melhor. Mas ela é mais ou menos assim. Mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomo sintetiza proteína de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomos tem... Essa é a famosa ciranda celular, certo? E vocês vão entender o que eu falei aqui em cada frase dessa. Ó, mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração. Por quê? Porque a mitocôndria, ela vai ser responsável pela respiração celular, certo? A respiração celular vai ser uma atividade que possibilita a célula a usar a energia obtida dos alimentos para manter o desempenho de suas atividades. Ou seja, nosso corpo faz dois tipos de respiração. Nós temos a respiração do pulmão, quando a gente coloca o ar para dentro e depois coloca o ar para fora, certo? E temos a respiração celular, que é uma respiração, como o nome está dizendo, a nível celular, certo? Que vai trocar as substâncias a nível celular, vai trocar, vai pegar o oxigênio e vai liberar o gás carbônico a nível celular. Só que ela não vai fazer isso só com
o oxigênio da respiração. Ela também vai fazer isso, por exemplo, com as comidas. As comidas, os alimentos em geral, elas são degradados pelo nosso corpo e o nosso corpo vai absorver essas substâncias e vai usar como energia na forma de oxigênio. No final de tudo, o nosso alimento serve para nos doar oxigênio e outros nutrientes, certo? A mitocôndria, a mitocôndria, ela vai ser a organela mais especial do nosso corpo, mais diferente, a única organela que vai ter um nome feminino. Todas as outras organelas têm um nome masculino, só a mitocôndria tem um nome feminino. Inclusive aí, eu acho que quem está de forma remota já vai ter passado o dia da mãe, né? Que é dia 8, mas aqui que estão presencial, quando vocês forem dar um presente à mãe de vocês, vocês falam assim, ó, a seguinte frase: mãe, muito obrigado por tudo e por ter me dado a mitocôndria. Por quê? A mitocôndria, anotem aí no caderno e digam isso para a mãe de vocês. Por quê? A mitocôndria é uma organela que você só recebe da sua mãe. Como é que funciona isso? Vocês sabem que nós somos formados por duas partes. O óvulo, que fica dentro da nossa mãe, e o espermatozoide, que sai do nosso pai. Quando o espermatozoide entra no óvulo, o espermatozoide só deixa o material genético dentro do óvulo. Todas as organelas saem, certo? E são expelidas pelo corpo. Só fica dentro do óvulo, o homem só doa o material genético, certo? E a mulher vai doar grande parte das organelas. E principalmente a mitocôndria, que é a organela mais importante. Então, aí, uma dica que eu dou para vocês é dizer a seguinte frase, né? Que eu já falei, vou repetir agora. Obrigado, mãe, por tudo e por ter me doado as mitocôndrias, certo? Porque são as mitocôndrias que vão exercer funções primordiais e de grande importância para a nossa vida, porque é ela quem vai fazer a respiração celular, que vai ser a função do corpo responsável por pegar o alimento e usar o alimento como energia, certo? Sem respiração celular, nós não duraríamos um dia de vida, certo? Nós não teríamos como pegar o alimento e fazer dele uma forma de energia, certo? E a mitocôndria vai ter várias partes. Ela é uma das organelas assim mais complexas de todas as organelas aí do nosso corpo. Ela vai ter uma estrutura que a gente chama de crista mitocondrial, certo? Aí, vocês podem ver, acompanha comigo aqui na página 109. A crista mitocondrial vai ser uma estrutura interna, certo? Da mitocôndria, que vai fazer esse percurso aqui, como se fosse uma serpente, certo? Fazendo esse percurso aqui, formando vários S's. E é dentro dessa crista mitocondrial que ela vai realizar a função de respiração celular, certo? Aí até aqui a gente viu mitocôndria e citoplasma. Na próxima aula a gente vai dar continuidade vendo outras organelas, certo? Obrigado e até a próxima.